Olá, sou o professor Edson Cidião e é um grande prazer trabalharmos aqui com um tema de importância tão grande, principalmente aí uma doença que historicamente é a única situação no planeta em que nós temos um brasileiro, e aí isso aqui que é o fato que mais chama atenção, sendo aí o detentor da descoberta de todos os aspectos clínicos, tratamento, transmissão, que foi Carlos Chagas, né? Então, é um orgulho tremendo fazer parte de um país em que nós tenhamos um gênio como Carlos Chagas e, infelizmente, nós vamos tratar aqui de um assunto, apesar de bastante conhecido, uma doença que ainda impacta bastante a nossa sociedade. Tá? Antes de mais nada, antes de iniciarmos aqui o nosso trabalho, hoje nós estamos realizando a gravação ao vivo no dia 20 de janeiro, e aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade de desejar aí a todos os farmacêuticos pelo seu dia, né, parabenizar todos os farmacêuticos pelo seu dia, e aí fazer uma provocação, né, que nós farmacêuticos possamos realmente honrar o nome da profissão e cuidar, né, cada vez mais dos nossos pacientes, promovendo a qualidade de vida através da atenção farmacêutica. Então, feliz Dia dos Farmacêuticos a todos. Então vamos iniciar aqui a nossa temática, lembrando que essa série é a segunda teleaula específica que nós estamos trabalhando aí com doenças provocadas por protozoários, né, parasitoses provocadas por protozoários, e escolhi a temática da doença de Chagas não só pelo impacto social que essa doença ainda possui, pelos aspectos históricos e importância, mas também porque ela serve por ser totalmente conhecido todos os processos, para que você possa entender como a parasitologia trabalha, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração, né, como é que nós analisamos, utilizamos da ciência epidemiologia para estudo dessas parasitoses, né, como é que nós temos que ter a visão com relação aos aspectos clínicos, sintomas e sinais, para poder identificar uma situação como essa, e é claro que aí, muito importante, né, como fazer o controle de parasitoses como essa, né? Como o setor público, né, principalmente, pode atuar na prevenção dessas parasitoses, ok? Então, gostaria de apresentar a vocês alguns aspectos históricos aqui que sempre colocaram, né, e que volta e meia voltam para a mídia, que mostram a importância da doença de Chagas no nosso dia a dia, né? E aí o primeiro slide que eu estou apresentando a vocês, né, foi uma situação ocorrida em 2004, na qual o jogador de futebol do time de São Caetano, Serginho, né, infelizmente uma tragédia, né, ele morreu em campo e posteriormente se descobriu que ele era, né, um paciente chagásico, né, e por mais que ele, sendo atleta de futebol, sendo acompanhado por todas as atividades, não foi possível identificar qualquer lesão possível provocada por essa parasitose, né, mas era um paciente chagásico, né. Poucos anos depois nós tivemos, né, um surto de Chagas provocado aí pela contaminação, né, por transmissão oral. Isso ocorreu aí, né, muitas mortes, né, no estado de Santa Catarina, especialmente em pacientes que estavam indo para a região litorânea daquele, né, por turismo, né, daquele estado, e consumiram caldo de cana contaminado aí, especialmente por urina de gambás, que são, e a gente vai entender isso um pouquinho daqui a pouco mais, né? Os gambás, eles são reservatórios do Trypanosoma cruzi, né? E nesse caso específico, identificou-se aí pelo trabalho de vigilância epidemiológica que o caldo de cana que era utilizado para moer e para produzir esse produto estava contaminado por urina de gambás que viviam ali próximos aos depósitos dessa cana, né? Então, é um aspecto importante. E claro que de lá para cá, nós estamos em 2020, nós tivemos diversas situações de contaminação, né? E aí é interessante lembrar, né? Nós temos contaminações pelo açaí, né, e por outros produtos, e na apresentação nós vamos ver que existem relatos históricos, né, em diversas outras situações, mas é uma das formas interessantes de se transmitir essa parasitose também, ser considerada. E comecei a nossa apresentação relatando aí sobre a importância de Carlos Chagas, né, o único caso na história mundial onde uma única pessoa fez todo o relato, né, de toda a sua descoberta. Ele foi responsável
por relatar, por descobrir o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, que em 1909 ele denominou como Schizotripanum cruzi, né? Assim foi o nome que ele colocou. Né? E só lembrando um pouco da sua história, né? Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas era um médico recém-formado nessa situação. Ele foi, né, encaminhado pelo Departamento de Saúde Pública do Brasil, conduzido por Oswaldo Cruz. Ele foi encaminhado para Minas Gerais, ali para as localidades onde estávamos construindo a expansão da linha ferroviária brasileira, para controlar malária especificamente. E ali, dentro do seu espaço físico, que era um vagão, ele, né, montou um laboratório, improvisou um laboratório, e ali ele foi capaz de observar e dentro da população os aspectos clínicos, né, específicos, e correlacionou esses aspectos clínicos dessa doença à presença desse parasito também nos barbeiros que estavam ali presentes. Então ele fechou todo o ciclo histórico, né? Ele identificou o agente causal, identificou o hospedeiro, que é o homem, e o vetor, que era o barbeiro. Simplesmente ele fechou todo o ciclo, encontrando esse agente etiológico tanto presente no sangue dos pacientes, quanto presente, né, nas fezes desses insetos, desses barbeiros. Né? E posteriormente continuou com as suas pesquisas, trabalhando tanto aspectos clínicos quanto laboratoriais, quanto tratamento, terapêutico e formas de prevenção. Então, foi realmente um estudo muito completo, certo? E é interessante considerar que Carlos Chagas foi um candidato a receber prêmio Nobel de Saúde, mas um dos pré-requisitos para que esse prêmio Nobel saia, né, para que ele realmente ocorra, é necessário que o país específico na qual esse candidato esteja reconheça a importância científica desse trabalho. E aí um detalhe importante, o Brasil só reconheceu o trabalho de Carlos Chagas 10 anos depois das suas primeiras publicações, no ano de 1919. E infelizmente nós perdemos essa oportunidade de termos um brasileiro como ganhador de um prêmio Nobel na área de medicina. Certo? E voltando agora, saindo dos aspectos históricos, né, especificamente com relação à sua descoberta, falando especificamente do protozoário causador da doença de Chagas, ou seja, o agente etiológico, né, e é importante falar um pouco de taxonomia, só para lembrar quem não teve a oportunidade de assistir a aula, os aspectos taxonômicos, né, a classificação do ser vivo em ordem, família, classe, é muito importante para que você possa entender a proximidade das suas características, tanto, né, com relação à espécie, mas também com relação ao seu comportamento e à sua doença. Então, quanto mais próximos forem os agentes etiológicos com relação à sua taxonomia, mais parecidas são as patologias em si. Então, dentro dessa classificação, o Trypanosoma cruzi, a espécie Trypanosoma cruzi, né, ela faz parte da ordem Kinetoplastida e da família Trypanosomatidae. E dentro dessa família, nós temos duas espécies de importância médica. O gênero Leishmania, onde nós teremos a oportunidade, né, de conhecer um pouco mais o futuro, e o gênero Trypanosoma, certo? E é claro que dentro do gênero Trypanosoma nós temos diversas espécies, da qual nós destacamos somente Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, ou da tripanossomíase americana, também como ela é conhecida mundialmente, certo? Mas outras espécies possuem importância médica. Trypanosoma rangeli, que pode ser causador de uma doença chamada rangeliose, que pouco conhecida ainda, e o Trypanosoma brucei, né, a subespécie rhodosiense e a subespécie gambiense, que são causadores da doença do sono, né, que está presente, é uma doença endêmica do continente africano. Tá? Nos interessa também um detalhe muito importante. O Trypanosoma cruzi, a espécie, ela tem um comportamento que o caracteriza como sendo do grupo stercoraria, ou seja, dentro do vetor, esses protozoários se evoluem no trato digestório desses vetores, especificamente aqui com relação ao barbeiro. E eles são eliminados para contaminar o seu hospedeiro definitivo, que é o homem, através das suas fezes, e não pela saliva. Então, traduzindo, a aquisição da doença de Chagas se dá por contaminação da nossa corrente sanguínea por fezes de barbeiro,
seja a contaminação da corrente sanguínea, seja de uma mucosa, e não pela picada do barbeiro. Então, essa é uma característica muito importante que se confunde bastante, né? O conhecimento popular, ele se confunde aí dentro desse processo. Então, nós temos a capacidade de adquirir por contaminação das fezes do barbeiro. Isso é um detalhe importante. Com relação às características gerais, e aí alguns nomes que são, né, essa nomenclatura da parasitologia, ela não é tão simples, então é importante aqui a gente parar para poder entender algo que a gente fez na última aula, e vocês têm acesso a esse vídeo, né? Alguns termos específicos da nomenclatura dentro de parasitologia precisam ser esclarecidos, né? Então, o primeiro deles, a doença de Chagas é uma antropozoonose, ou seja, ela é uma doença que tem como hospedeiro principal um homem, mas que pode atingir outros animais. E de natureza endêmica, ou seja, nós nunca vamos conseguir, né, zerar o número de casos ao longo dos anos. Por quê? Porque essa parasitose possui vetores e possui, e outro detalhe importante, reservatórios, especialmente mamíferos, que são animais na qual o Trypanosoma cruzi sobrevive dentro do seu organismo, mas ele não provoca doença nesses mamíferos. Mas ele estará ali disponível para, no momento em que esses mamíferos forem fonte de alimentos para os barbeiros, eles vão contaminar esse barbeiro porque o seu sangue possui o parasita. Então, como é impossível eliminar todos os vetores e todos os reservatórios, nós nunca vamos conseguir zerar a possibilidade de fechar o ciclo dessa doença e zerarmos os casos, tá? Ele é um parasita heteroxeno e eurixeno, ou seja, ele tem mais de um hospedeiro, no caso específico, o homem é o hospedeiro definitivo e os vetores, os barbeiros, são hospedeiros intermediários, certo? Tendo a preferência aí pelo homem, por isso eurixeno, tá? No barbeiro, que é o seu vetor, ele se desenvolve no seu tubo digestório, sendo eliminado pelas fezes, pronto especificamente para contaminar o homem, certo? Não infecta aves e nem répteis, né? E se multiplica, claro, também, especificamente dentro desses animais, por divisão binária, ou seja, de forma assexuada. E aqui um pouco da morfologia, e essa morfologia ela é fundamental, especialmente para quem vai trabalhar com o diagnóstico laboratorial dessas doenças, né? A forma, especialmente na biópsia ou no esfregaço sanguíneo, é interessante conhecermos, né? Ou seja, nós temos a forma amastigota, que é a forma do parasita que não possui flagelo, ela está presente dentro dos tecidos, como na doença de Chagas, os tecidos atingidos, né, são o coração e a musculatura do trato digestório, especialmente esôfago e intestino grosso, nós vamos encontrar essa forma mastigota se multiplicando dentro desse tecido muscular. E a forma tripomastigota é a forma ativa, certo? Desculpa, é a forma de locomoção, é a forma onde o parasita tem flagelo e ele vai ser encontrado na corrente sanguínea. Já a forma epimastigota, que é a terceira descrita aí no nosso esquema, essa é a forma encontrada dentro do trato digestório dos barbeiros. Também se apresenta com o flagelo. E é muito interessante apresentarmos aqui que essas células, além do núcleo, que é bem visível no centro da célula, possuem uma estrutura, né, bem escura, né, e, na verdade, com a mesma coloração do núcleo, porque possui o mesmo material, que é o material genético, que é chamado de cinetoplasto. Não se trata de uma organela, e sim de material genético da mitocôndria dessas células, que é uma mitocôndria de extremo volume, que ocupa praticamente todo o volume da célula. Como esse material genético ele é condensado, ele é visível quando coramos com corantes específicos, ele fica bem visível. E aí, observando que a disposição do cinetoplasto na célula é que vai diferenciá-lo, se é uma forma tripomastigota, se é uma forma epimastigota. Tá? Essa informação só é importante para aqueles que vão realmente atuar no diagnóstico. Então, só uma curiosidade. Okay? Agora, chama muito a atenção o fato da mastigota estar no tecido, se multiplicar com alta velocidade e, consequentemente, destruir, lesionar aquele tecido em que ele está parasitando. Consequentemente, ele vai fazer a destruição, né, do plexo, que controla os movimentos do músculo cardíaco ou do músculo liso, que é responsável pelos movimentos peristálticos.
Então, no coração, você vai ter maior dificuldade de bombeamento sanguíneo e no trato digestório, seja no esôfago, seja no intestino grosso, vai haver dificuldade no movimento peristáltico, ou seja, o indivíduo não vai nem engolir, nem defecar, vai haver aquele acúmulo de fezes no intestino grosso. Isso explica toda a fisiopatologia dessa doença. Okay? Com relação aos aspectos epidemiológicos, a doença de Chagas ela era uma doença tipicamente tropical. Ela atingia até poucos anos atrás somente a zona tropical. Hoje não mais. Ela já é uma doença de distribuição global. Você tem casos espalhados por todos os países, até porque com a globalização, não só comercial, mas com o aumento e com a velocidade com que as pessoas circulam sobre o planeta, é muito fácil haver a transmissão da doença de Chagas, até mesmo na transmissão de vetores. Então, um ponto importante. E outro ponto importante que eu queria colocar, especificamente números, há no mundo cerca de 18 milhões infectadas pela doença de Chagas, segundo a Organização Mundial de Saúde, sendo no Brasil aproximadamente 5 milhões, das quais cerca de 2 milhões de pessoas estão afastadas das suas atividades, estão impossibilitadas de trabalhar, ou seja, afastadas pelo INSS, porque correm risco de vida com relação à doença de Chagas e ao trabalho. E um ponto importante é que em 2001, o Brasil ele foi certificado pela OMS e pela OPAS como sendo um país que virtualmente interrompeu a transmissão vetorial de Chagas. Exatamente porque, nesse período, o Brasil conseguiu identificar que ele havia erradicado um dos principais agentes transmissores, que é o barbeiro, dentro aí da espécie Triatum infestas. Entretanto, e nós já sabemos hoje em dia que, apesar de termos eliminado um único barbeiro, uma única espécie, outras tomaram sua importância epidemiológica e continuamos tendo um número alto de transmissão ainda provocadas por esses agentes. Claro, e aqui é uma transmissão importante, que há um aspecto social fundamental dentro desse processo. O aspecto de residencial, os modelos de residências que a nossa população subdesenvolvida possui, ou seja, a única condição que ela tem de moradia, as más condições de moradia, podem favorecer a sua exposição a esses barbeiros e, consequentemente, favorecer a transmissão dessas doenças. Tá? Quando nós colocamos divisão por estado, e aí assusta bastante, praticamente todos os estados do país você encontra aí a transmissão de doença de Chagas, especialmente por barbeiros, e destacam aí Goiás é um destaque dentro dessa transmissão. É importante também que os animais reservatórios que nós encontramos se espalham por todo o nosso território, em especial tatus, gambás e ratos, e os ratos em especial que estão presentes nas grandes cidades e podem ser também vetores dessa doença. Reservatórios desse parasito. Com relação aos vetores, nós temos diversas espécies que podem vir a transmitir a doença de Chagas. A Triatum infestas, que é a primeira espécie, ela está no Brasil. O Brasil está certificado desde 2001 como sendo virtualmente eliminado esse barbeiro, mas nós temos aí, principalmente o Rhodinus, o gênero Rhodinus, como um vetor que substituiu, se espalhou pelo Brasil. Tá? Aqui só um pouquinho, imagens, para que a gente possa reconhecer esses barbeiros. E aqui eu queria fazer só um destaque. Ele é um inseto vetor, e o ciclo de vida desse inseto passa do ovo até a vida adulta, e durante o ovo até a vida adulta, você tem a infância e a adolescência, na qual esses insetos eles estão crescendo, se alimentando, é claro, e crescendo, trocando a sua casca, permitindo que ele cresça. E quando eles desenvolvem um órgão reprodutor, seja ele masculino ou feminino, eles se transformam em adultos. O que chama muita atenção é que todas essas etapas, da ninfa de primeiro estágio até a forma adulta, ao se alimentarem, eles podem defecar, eliminando ali nas suas fezes o Trypanosoma cruzi. Portanto, todos eles são transmissores independente das suas fases. Tá? E outro ponto importante é que a fêmea grávida, ao postar os ovos, ocorre ali uma transmissão da mãe,
para os seus ovos, ou seja, um pequeno inseto, ninfa de primeiro estágio, ele já nasce contaminado pela sua mãe, se sua mãe estiver ali contaminada pelo Trypanosoma cruzi. Então, esse é um aspecto importante. E aqui uma característica, né, as diferentes espécies que nós encontramos no território brasileiro, o Panstrongylos, o Rhodnus e o Triatom infestans, por exemplo, né, e como eles se caracterizam, né? E nós aqui no estado de Goiás, como estamos na região de Cerrado, a espécie que nós mais encontramos é o Rhodnus, né? E por essa característica interessante, né, que ele se camufla, né? Dificilmente ele se torna visível em um cerrado seco, como se caracteriza por metade do nosso ano. Então ele consegue sobreviver muito bem no nosso meio. Tá? Isso é um detalhe importante a ser considerado. E aí só mostrando a situação, né, como estávamos em 1975 e como estávamos em 2002, quando nós recebemos a certificação de que havíamos erradicado, né, a presença do Triatom infestans do território brasileiro. Né? Então, mostrando o mapa da América do Sul, em vermelho são locais onde nós encontramos o Triatom infestans. Então, o Brasil, em 1975, tinha em toda a região centro-oeste, nordeste, sul e sudeste, nós tínhamos relatos da presença desse vetor. Já em 2002, praticamente, nós erradicamos a presença. Né? Então, foi um trabalho muito bem feito e conduzido aí dentro desse processo. Okay? Só mostrando o ciclo de vida em geral, né? Então, e aí eu gosto de sempre apresentar que o barbeiro, ele não é um parasita em si, ele não precisa especificamente do ser humano para sobreviver. A fêmea, ela precisa do sangue para se alimentar, porque o ferro presente nas nossas hemácias é fundamental para o amadurecimento dos ovos que ela vai fazer, a postura. Então, isso é um fato importante. Por isso, a sua característica de ser hematófaga, por isso que ela se alimenta de sangue. Mas não há uma exigência de ser sangue humano. Pode ser o sangue de qualquer mamífero, incluindo aí também, um detalhe importante, de aves e répteis, certo? Então, esse barbeiro que está contaminado no seu trato digestório pela presença do Trypanosoma cruzi, ao sugar o sangue, ele vai se encher e ao final da sua alimentação, ele vai defecar ainda sobre o hospedeiro. Né? Com a lesão, isso é importante, a lesão provocada pela picada do barbeiro, geralmente o hospedeiro ele vai coçar e vai espalhar as fezes por cima da ferida, permitindo a penetração do Trypanosoma na corrente sanguínea desse paciente, certo? E aí, esse Trypanosoma cruzi, já na corrente sanguínea, vai se locomover até ser levado para a corrente sanguínea, até especificamente ao seu habitat, que é ou o coração, o miocárdio, ou o trato digestório, dependente de qual seja a espécie e o hospedeiro, certo? Agora, um detalhe, essa é a forma de transmissão por vetor, mas nós podemos ter transmissão de chagas por transfusão de sangue, por transplante de órgãos, congênita, ou seja, da mãe para o filho, de forma acidental, e aí é importante para profissionais de saúde que podem se acidentar, né, por agulhas ou por material pérfuro cortante, por ingestão, especialmente aí, leite materno ou alimentos contaminados com fezes, e até relatos na literatura de canibalismo como consequência da doença de Chagas, e há uma possibilidade de haver uma transmissão sexualmente transmissível, já que isso não, apesar de não ser comprovado em humanos, já foi comprovado em animais de experimentação. Então há uma incógnita com relação a esse tipo de transmissão, certo? E falando um pouco mais sobre a transmissão oral, essa sempre foi nos últimos anos, sempre nós tivemos relatos na mídia saindo, mas isso já é algo conhecido há muito tempo no Brasil. Só para você ter uma ideia, 3 exemplos aí. Em 1968, nós tivemos uma comunidade agrícola em Teutônio, né, no Rio Grande do Sul, na qual houve contaminação de vegetais, consequentemente a contaminação de pacientes. Nós tivemos também Catolé do Rocha, mais recentemente no Pará, né, em casos de secreção de marsupiais, né, de gambás, que contaminaram aí hortaliças, e nós tivemos também aí diversas contaminações, seja por caldo de cana ou por suco de açaí, nos últimos anos. Então é importante considerar que essa é uma forma de transmissão oral. E claro que
conhecendo esse processo, nós temos aí a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica podendo atuar, e especialmente com relação ao açaí. Hoje nós temos esses produtos sendo fiscalizados pelo MAPA, no Ministério da Agricultura e Pecuária, que exige o processo de pasteurização desses produtos para o consumo humano, para comercialização e consumo humano. O processo de pasteurização é suficiente para eliminar esse tipo de contaminação. Né? Falando agora um pouco mais dos aspectos biológicos e clínicos, né? Conhecendo um pouco mais da relação entre o parasita e o hospedeiro, né? Um fato importante a ser considerado é que esse protozoário na corrente sanguínea ele consegue escapar por estratégias que ele desenvolveu do nosso sistema imunológico, ou seja, ele é capaz de evadir, seja dos macrófagos, seja das outras células de defesa, exatamente porque ele possui, né, essa capacidade de evadir, de escapar da formação ali de um vacúolo que fizesse a digestão dentro do macrófago, né, ou de outros mecanismos de células de defesa. É importante que se conheça esse processo, porque a partir daí você pode propor novas vacinas ou novos medicamentos que vão atuar exatamente nesses mecanismos de fuga. Então nós temos aí diversas pesquisas para o conhecimento desse processo de relação parasita-hospedeiro, exatamente para o conhecimento aí de novas estratégias terapêuticas. Então é importante ser considerado. E aqui eu gosto muito dessa imagem que mostra qual é a evolução do parasita aí dentro do barbeiro, e essa imagem mostra exatamente o barbeiro sugando o sangue de um paciente. Claro que ele vai se alimentar até estar totalmente satisfeito, né? E a gente pode observar o inchaço do abdômen, né, repleto de sangue, e o ato de defecar, eliminar as fezes sobre a pele do hospedeiro, né? É um detalhe importante. E aí eu deixo para vocês aí exatamente uma evolução, quais são as formas do parasita que nós encontramos dentro do barbeiro, só por questões realmente de curiosidade, já que isso para nós interessa realmente a visão clínica, epidemiológica e laboratorial. E por falar em condições clínicas, essa é uma doença que possui características distintas ao longo do tempo. Nós chamamos de fase. Né? Imediatamente após a transmissão, nós temos a fase aguda, na qual o período de incubação, ou seja, o período em que você tem a contaminação do paciente até surgir os primeiros sintomas, pode levar de 5 a 14 dias, certo? A maior parte dos pacientes que tiverem vão se contaminar durante a infância, então são estudos epidemiológicos que demonstram que a maior parte dos pacientes brasileiros adquiriram a doença durante a sua infância, e é importante considerar que todos nós somos susceptíveis, exatamente porque, mesmo tendo sistema imunológico extremamente eficaz, os mecanismos de defesa e de escape da atuação do Trypanosoma cruzi permitam que ele provoque a doença em todos nós. Então, susceptibilidade é universal. E um ponto-chave a ser colocado, o habitat desse Trypanosoma cruzi, desse parasita, no nosso organismo, ele é intracelular. Por estar presente dentro de uma célula, nós não conseguimos atingir com a nossa estratégia imunológica esse parasita e destruí-lo, consequentemente, certo? Importante que, além da fase aguda, nós temos a fase crônica, que pode ser assintomática, em metade dos pacientes, ou ela pode ser sintomática, na qual você vai ter de 10 a 30% dos pacientes com chagas, né, especificamente no coração, e outras provocando desenvolvendo cardiopatias, e de 15 a 20% provocando aí as megas, né, mega-esôfago, né, ou a mega-cólon, né, a dilatação do esôfago ou a dilatação do intestino grosso, certo? E a mortalidade dos pacientes ocorre em média 12% na forma aguda, mas de forma geral em todas, ela é menor do que 1%. É uma característica importante. Okay? Conhecendo aí um pouco mais dessas fases, né, além da fase aguda, e só voltando um pouquinho na fase aguda, esse sinal aí, essa imagem mostra o sinal de Romanin, que é como se fosse um processo alérgico em decorrência da presença do Trypanosoma na corrente sanguínea. É uma das características, mas não é um sinal que realmente caracteriza essa doença. Pode ser confundido com outras situações clínicas, certo? Então, detalhe importante. Na fase crônica, nós temos aí a forma sintomática ou indeterminada, que corresponde a metade dos casos na fase crônica.
né? Ou seja, o paciente ele apresenta o parasita dentro dele, apresenta sinais dessa presença através dos anticorpos presentes, seja IgM, seja IgG, né? Tenha ou não a presença de Trypanosoma cruzi circulando na corrente sanguínea, mas ele não tem nenhum sintoma clínico da doença. Não há alterações cardiopáticas ou do trato digestório, e os eletrocardiogramas e exames de imagem são normais. E assim eles vão sobrevivendo e vão vivendo aí sem nenhuma situação de importância clínica. Entretanto, se evoluir para a forma cardíaca, essa forma cardíaca vai fazer com que haja uma destruição do plexo nervoso que controla os movimentos cardíacos. Como consequência, o coração ele incha, tentando ali aumentar a sua força de contração, já que ele tem distúrbios no processo de condução elétrica do coração. Consequentemente, o coração não terá força para bombear todo o sangue para o organismo, né? E aí você tem todos esses problemas específicos. Já na forma digestiva ou digestória, você tem uma destruição do plexo que controla o movimento da musculatura lisa, seja no esôfago, seja no intestino grosso, no cólon, nos cólons, ascendente, transverso ou descendente. E, consequentemente, não tendo movimento, ele não consegue empurrar o bolo alimentar ou o bolo fecal. E aí você vai ter um processo de constipação ou refluxo gastroesofágico, né? São duas situações que ocorrem, certo? São itens importantes. E claro que é importante considerar que, seja na forma cardíaca, seja na forma digestória, nós temos tratamento específico, mas o ideal era que esses pacientes fossem acompanhados para que eles pudessem ter tratamento sempre adequado, ajustado à sua condição clínica e promover melhor qualidade de vida, ok? O fato importante aí é que quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico laboratorial, mais fácil é o acompanhamento dessa doença e o tratamento, podendo haver, inclusive, situações de cura, né, ao longo prazo. Isso é uma possibilidade, certo? E como nós fazemos o diagnóstico? Na fase aguda, como o parasita está na corrente sanguínea, o exame de esfregaço sanguíneo ou gota espessa é capaz de apresentar a presença do Trypanosoma circulante no sangue, certo? Já que nessa fase aguda você não tem ainda a presença de anticorpos presentes no organismo. Então está em formação de anticorpos, então não será totalmente eficaz a presença. Já na fase crônica, onde o parasita está no tecido, no seu habitat, você tem grandes concentrações de anticorpos. Então, nós hoje temos técnicas imunológicas para pesquisar a presença indireta desses parasitas, que são totalmente eficazes, né? E é um fato muito importante, são altamente específicos. Então, são baixos os riscos de ocorrerem, né, falsos resultados positivos ou falsos resultados negativos. Então, isso é um teste muito importante. E aqui eu queria abrir um parênteses para um fato muito interessante. Né? Em parceria com o Hospital das Clínicas, o programa Telesaúde, Teleconsulta, possui um prontuário eletrônico que permitirá que pacientes chagásicos que estão em todo o estado de Goiás possam ser acompanhados através de um prontuário eletrônico em todo o seu tratamento, em todo o seu acompanhamento, certo? Então, não vai haver necessidade de deslocamento do paciente para o Hospital das Clínicas, desafogando um pouco toda essa necessidade e sendo mais eficaz nesse processo. Então, aí é o uso da tecnologia, em especial a tecnologia da informação, a favor da saúde pública, né, que é o objetivo e a missão do Telesaúde. Então, é importante que vocês conheçam essa ferramenta, possam divulgar aí em todos os estabelecimentos de saúde, unidades de saúde, onde vocês atuam no município, tá ok? Então, é um fato muito importante a ser considerado. Tratamento aí, a droga é o benzonidazol, é a droga de escolha. Claro que o tratamento ele é crônico, ele vai perdurar por muitos anos, mas nós temos diversos estudos que já consideram que o Roxagan pode ser eficaz na cura total do paciente, na qual você tem alguns anos de tratamento e após interrupção do tratamento, o paciente não tem mais a percepção, não se encontra mais a presença nem de anticorpos, nem do parasita nos exames laboratoriais. Então, um fato muito importante. Na sua forma aguda, crônica ou indeterminada, dependente de qual seja a forma que o paciente estiver, você pode vir ter tratamentos específicos, né? Por exemplo, a implantação de marca-passos para
corrigir as arritmias provocadas pela doença, correções, né, dessa dilatação endoscópica, seja no esôfago, seja no megacólon, uso de medicamentos e de insumos que possam favorecer a eliminação das fezes, incluindo aí a fisioterapia para auxiliar esse movimento peristáltico. Todos eles são úteis aí no tratamento, certo? Com relação à profilaxia, né, e aí é importante considerar que por ter um aspecto social, é importante atacar esse aspecto, né, a melhoria da qualidade de vida, em especial do homem no campo, ou das condições de melhoria, na qual você não irá mais expor o paciente à presença desses vetores, é fundamental. O controle vetorial, seja por inseticida, seja pelo controle biológico, é uma opção que precisa ser considerada. Né? A triagem dos sangues dos doadores, e um aspecto importante que sempre foi utilizado historicamente, né, a adição da solução de cristal violeta, que é tóxica para o Trypanosoma cruzi, é uma opção que nós temos. E, claro, o controle da transmissão congênita, né, o tratamento da mãe contaminada para que ela não possa transmitir para os seus filhos, né, é uma possibilidade. E o desenvolvimento de novas vacinas, né, de uma vacina eficaz, também é uma possibilidade que nós precisamos considerar. Okay? E para encerrarmos, interessante aqui é uma situação que infelizmente é muito comum no Brasil, né? Eu deixei para vocês aqui por final, né? Que o Brasil ele tem uma certa carência nos aspectos de vigilância epidemiológica e essa carência faz com que outros departamentos acabem tentando apagar o incêndio, tentando atuar nessa emergência. Foi o que aconteceu, né, em Santa Catarina. Como é a situação, como houve diversas pessoas atingidas, né, foram mais de 31 pessoas infectadas com essa doença, e isso provocou aí um enorme chamariz ali em cima do Estado. Né, o Exército Brasileiro, na época, foi convocado para poder atuar e atuou ali através dos hospitais de campanha para poder acalmar a população e para poder controlar. A crítica que eu faço é que nós temos que ter um sistema de vigilância epidemiológico altamente eficaz, porque a todo momento nós temos riscos de surgimento de novos agentes, né, que são agentes emergentes, ou ressurgimento de agentes, como é o caso da doença de Chagas, né, e principalmente quando nós consideramos que os recursos para a saúde pública são tão escassos. Então é um fato importante. E, claro, deixo para vocês algumas referências, tem inúmeras referências a respeito dessa doença, todas elas em língua portuguesa, considerando o país que nós estamos como sendo um país onde você tem maior informação, né, referencial sobre a doença de Chagas, e deixo para vocês aí, como final, né, o que foi publicado pelo Dr. Figueiredo Vasconcelos, né, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, no dia 21 de agosto de 1909, que exatamente foi o reconhecimento do governo brasileiro, especificamente sobre o trabalho de doença de Chagas. Está aí colocado que não desconhecemos, ao contrário, o valor científico do Dr. Carlos Chagas, assim como o grande trabalho que tem na tripanossomíase brasileira. Reconhecemos, em absoluto, a sua grande contribuição no estudo dessa moléstia, né? Isso 10 anos depois, 1919, né? 10 anos depois dos primeiros artigos científicos publicados por Carlos Chagas. Né? Então, politicamente, não era tão interessante que o governo brasileiro reconhecesse uma doença que só o Brasil possuía. Né? Então, demorou-se 10 anos para esse processo, e aí é um aspecto que nós precisamos considerar para que isso não se repita nos próximos anos. Tá? Deixo para vocês aí o meu enorme carinho. Caso tenham dúvidas, eu estou à disposição. O meu e-mail eu coloquei na apresentação no primeiro slide, é cidião@gmail.com. Estou à inteira disposição de vocês, não só para responder sobre a doença de Chagas, mas sobre qualquer aspecto relacionado aí às doenças provocadas por protozoários ou informações a respeito, né, do papel do farmacêutico dentro da saúde pública. Peço a vocês também que divulguem o nosso trabalho, divulguem o nosso canal, né, divulguem o trabalho do Telesaúde, utilizem as ferramentas, né, para que a gente possa crescer cada vez mais em prol da qualidade de vida da nossa população. Um grande abraço a todos, né, e até o próximo vídeo.